Olá, boa noite. Bem-vindos. Passam os dias e não chega o tão esperado desfecho do caso das famílias desalojadas no edifício Lote 1, no Prenda. Não há passos dados até o momento. As famílias continuam a rejeitar a solução apresentada pelas autoridades, mesmo estando acomodadas em casas de parentes. Quanto ao edifício, também não se nota qualquer intervenção. A situação de habitabilidade das famílias do Lote 1 do bairro Prenda está cada vez mais difícil. Passados 3 meses desde que foram evacuados do edifício, muitos dos moradores continuam alojados em casas de parentes e vizinhos. Dado o atual cenário de perda do poder de compra de muitas famílias, para a dona Etelvina, de 65 anos, que se encontra hospedada em casa de sua mãe, o contexto atual agravou nas despesas diárias. É difícil, quer dizer, a pessoa nem sabe como descrever. Primeiro é que aumentou aumentaram as despesas. Quer dizer, sem condições sociais, se não tivéssemos de quando em vez apoio moral de amigos, de alguns familiares, não sei o que seria de nós. Porque mesmo com este apoio, há vizinhos que foram parar no hospital. Crianças doentes. Então, está difícil viver nessa situação. Este menino é o menor de 4 irmãos, filhos de Soraya, como é tratada pelos mais próximos. Desde que foram evacuados do prédio em abril último, a sua família foi acolhida por esta senhora. Então, ela estava na rua, então preferi ela acolher. Tempo de frio, com as crianças, são logo 5 crianças. E ela está aqui com 3, outros 2 estão assim, em outro sítio, em outras casas também. Este é o espaço da dona Joana, que solidarizou-se com a situação da família da senhora Soraya, que recebeu neste local, como podem ver pelas imagens, tem apenas um quarto e o espaço é bastante pequeno, mas, no entanto, devido às condições difíceis desta família, nesta altura residem aqui mais de 9 pessoas. Vezes há em que a dona Soraya tem que fazer a refeição do outro lado da rua e pedem maior compreensão das autoridades. Devido a esta situação, a família de Soraya encontra-se desestruturada, uma condição que pela segunda vez levou o seu esposo a ser internado no Hospital do Prenda por conta de um AVC. E através dessa situação que se encontra, o meu esposo tanto pensar não aguentou. 2 semanas deu uma crise, depois tipo de AVC, só de estar a pensar a situação que nós nos encontramos. Já são 3 meses as pessoas na rua. 3 meses é muito tempo. É uma coisa que eles podem resolver. Dizem que nós rejeitamos Maé. Rejeitamos Maé porque não há condições, não está em condições. Porque se fosse um lugar com condições, nós íamos. Nós queremos saber em que pé fica ou ficamos para podermos retirar as nossas coisas ou então darem ordens para a retirada das coisas, mas retirada com local onde vamos ser acomodados. Mas um local condigno, porque irmos para o sítio onde indicaram, seria bom que fizéssemos troca, para poderem então as pessoas sentir na pele o que é que nós estamos a passar neste preciso momento. Por esta altura, o edifício número 1 dos lotes do bairro Prenda continua sem qualquer intervenção técnica, desde que foi isolado, dada a ameaça de desabamento emitida a 22 de abril deste ano. Até o momento, a proposta apresentada às famílias é o projeto habitacional Maé em Cacoaco, que continua a ser rejeitado por alegada más condições. Ainda em destaque no jornal, raptos e testemunho de pessoas que já foram vítimas do fenómeno em Luanda. Também em ensino superior, reflexões sobre rigor e qualidade no ano marcado por greves e interrupções. Segurança Marítima e nova tese de especialistas sobre as penas para crimes ambientais. Obras com o melhor que Luanda pode ganhar nos próximos dias. Decisões saídas da reunião do Conselho de Ministros, contas do próximo OGE e cortes previstos. Também Cimeira da Rússia-África, participação de Angola, detalhes sobre a participação do nosso país neste evento focado no desenvolvimento. Outra vez, boa noite. Seguimos com testemunhos de pessoas que já foram vítimas de raptos e que até o momento
lutam contra os traumas adquiridos, histórias contadas na primeira pessoa. Por cidadãos que por pouco não perderam a vida, devido a este que é um dos fenómenos criminais que mais espaço ganha, principalmente aqui na capital, Luanda. Eu não aguento mais, por favor. É demais, são 6 dias, eu não consigo, não aguento. São 6 dias que parecem uma eternidade de sufoco para a senhora Maria, que não sabe o paradeiro do seu marido, que saiu de casa no dia 20 deste mês para trabalhar e não mais voltou para a sua família. Tudo parecia um dia normal como qualquer outro. Passada a hora habitual de o seu marido chegar a casa, a senhora Maria ligou para saber a localização do esposo. Apercebeu-se que ele foi raptado. Quase 20 horas eu liguei para ele, não me atendeu o telefone. Mas já por volta das 20h50 ele atendeu o telefone e não dizia nada. Eu perguntava a ele, diz alguma coisa, o que está se passando? Até agora não chegas porque ele não respondia nada. Fiquei parando um bocadinho, não ouvia nada. Mas depois ouço um jovem a dizer no outro, ui, rápido, faz rápido. Empurra um carro rápido, vamos, vamos. Trata-se de Gilberto Simeões, de 39 anos de idade, pintor de veículos. Para sua família, cada minuto que passa, a angústia aumenta pela falta de informações. Alguma coisa está errada. Por favor, que me ajudem só. Já não sei o que fazer. Já fomos nos hospitais, já fomos nas morgues, já fomos em várias quadras. Não passou por lá, nada aconteceu, ninguém sabe nada. Só mesmo rastrear o número do telefone dele é que vai me ajudar a ter uma ideia de onde é que ele possa estar, com quem ele daquele dia ligou, com quem ele foi ter. Só mesmo com isso é que vai me ajudar. Por favor, me ajudem, por favor. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, por favor. Aqui é o local de trabalho do senhor Gilberto, onde foi visto pela última vez. Segundo os seus colegas, ele despediu-se como um dia normal, no intuito de voltar para terminar um trabalho que deixou pendente. Mas lá se vão 6 dias e até agora não regressou. Nunca vi nenhum atrito do mestre, isso também espanta-nos, essa situação. Nunca ocorreu. O mestre normalmente é uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito bem educada, uma pessoa muito social, conversa com as pessoas. Mas com essa situação, estamos sem ideia também. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal fez saber que estão a ser feitas diligências para se apurar os factos. Trata-se, portanto, de uma ausência, ele está incomunicável, como se tem dito, está desaparecido do seu familiar, mas o SIC está também a sentar diligências, mediante dados que foram oferecidos pelos familiares. No caso, a sua identificação, o seu local de trabalho, o número de telefone, para efetivamente determinarmos o que é que ocorreu, o que se deu ligar a esta ausência. Uma história de rapto ainda sem desfecho. E volta ao jornal hoje à questão do rigor e qualidade a nível do ensino superior no país, ainda no calor de um ano académico marcado por greves e interrupções. Trazemos também reações sobre a medida do Ministério que visa a suspensão de alguns cursos por falta de condições. Nos últimos tempos, Angola tem estado a crescer em número de instituições do ensino superior criadas para atender às necessidades do país, no que o ensino diz respeito. Mas muitas delas ainda não se fazem acompanhar da qualidade e rigor que se exige. Nós que pagamos propina não recebemos o melhor ensino, quer seja no sistema de nota, em termos de qualidade da universidade, nas notas, porque você faz provas, o que você espera não é que aparece no sistema. Em casos de investigações, eu acompanho também universitários de outros países, né? Eu posso dizer que eles são mais investigadores do que estudantes. Eles podem dar uma teoria e essa teoria mesmo fazer parte da sociedade. Mas infelizmente aqui em Angola ainda não se faz isso.
A falta de condições que muitas vezes inviabiliza as aulas práticas compromete igualmente os estágios dos estudantes que, em muitos casos, concluem a licenciatura sem adquirir experiência pela universidade. Precisamos mais de equipamentos como as bibliotecas, sala de informáticas. Nós deveríamos ter os laboratórios. Nosso país tem mais a teoria, mas nós estamos faltas de práticas. Para os gestores, a falta de financiamento é outra dificuldade que limita o sistema. Uma vez que os constrangimentos com o financiamento determinam constrangimento em outros domínios de funcionamento das instituições do ensino superior privadas, vamos todas as instituições fazendo esforço para que possamos ir melhorando a qualidade progressivamente, sendo que a melhoria da qualidade não é uma tarefa de prazo limitado. Como forma de atingir os melhores resultados, um dos projetos do órgão de tutela é fazer avaliação periódica das condições existentes nas instituições do ensino superior. A iniciativa está igualmente voltada para o alcance da excelência que Angola tem procurado atingir todos os anos. Na última atualização deste ano, feita pelo Webometrics, do ranking das melhores universidades africanas, Angola desceu 8 lugares, comparado a 2022, que ocupava a posição 352. Na atual tabela classificativa de quase 3.000 instituições africanas, Angola está na posição 360, com a Universidade Agostinho Neto, sendo que a África do Sul e o Egito são os países com a melhor classificação. No mesmo estudo que avalia a presença, transparência, visibilidade e excelência das universidades no ranking mundial, Angola aparece na posição 6.834. Este sociólogo defende que, apesar do tempo difícil que Angola atravessou, já é o momento de inverter o atual quadro. Não podemos agora chorar pelo leite derramado. É fundamental que o investimento comece a ser feito. Primeiro, o investimento por via do Estado, que a responsabilidade é sempre do Executivo, do Governo, criar condições de financiamento de projetos que visam o melhoramento da qualidade da formação de professores, mas depois é preciso que o corpo docente, de forma individual, se consciencialize que é fundamental melhorar a sua performance. Falamos agora de obras com o melhor que Luanda pode ganhar nos próximos dias em termos de projetos sociais. São infraestruturas também projetadas para melhorar a imagem atual de algumas zonas da capital, além da qualidade dos serviços. É o caso de estações de comboio que já se encontram em fase avançada de construção. Os cidadãos na província de Luanda e os passageiros esperam que as novas estações ferroviárias do Baia, Vila de Viana, Moceques e Bungo, do caminho de ferro de Luanda, venham melhorar o atendimento, o tempo de espera e o saneamento básico. Vendo do jeito que está a estação atual, né? A infraestrutura, eu vejo que está melhor em relação às estações antigas. Gostaríamos que tivesse, primeiramente, melhor atendimento, dar oportunidade para as pessoas que vivem cá no bairro, uma oportunidade de emprego. Não basta nos trazer uma coisa nova que depois não dure muito tempo. Então é necessário, ao trazer a coisa nova à população, instruir a população de que maneira usar aquilo para beneficiar para toda a gente para mais tempo ainda. Cada passageiro que tiver a vir para pegar o comboio, não deitar lixo na estação, mantém sempre limpa. Queremos que as obras terminem já. Está muito bonito mesmo. A construção das novas estações é bem-vinda para todos. Mas é que devem primeiro construir o ser humano que vai dirigir as mesmas as novas construções. Numa altura em que as autoridades pretendem aumentar a frequência dos comboios no caminho de ferro de Luanda por causa do novo aeroporto internacional, os cidadãos a nível da província estão preocupados com a quantidade de lixo ao longo das linhas férreas e eles pedem uma intervenção urgente porque isso pode cortar a circulação normal dos comboios. Já há um bom tempo que a Comissão de Moradores vem a sensibilizar, vem a dar a conhecer, mas mesmo assim falta muito mais sensibilização aqui a parte da área do Capalanga e praticamente a linha férrea está mesmo cobrida com lixo. Temos coletores ali além, temos aqui, mas a população não deita o lixo
diante do contentor, está próximo à beira da linha feira. Nos há vários danos, descarrilamento da via, vemos também atropelamento, há crianças que vêm procurar lixo, resíduos sólidos, com luz, e quando ali o comboio vem em grande velocidade, não tem como dar a passagem. O comboio passa e nos ajuda, porque a passagem só daqui tem Catete, é 150. E agora, se a linha fechar, nós não temos como ir de comboio até em Catete. Vai passar onde? E a direção do Caminho de Ferro de Luanda garante que com essas inovações os serviços vão ser mais rápidos e com maior qualidade. Vamos ter novas infraestruturas que naturalmente vão servir o Caminho de Ferro de Luanda, os passageiros, com maior capacidade de atender os cidadãos e de contribuir para a mobilidade na cidade de Luanda. A partir de agosto desse ano, a empresa vai penalizar todos aqueles que vendem e estacionam viaturas no perímetro do Caminho de Ferro. É uma situação que preocupa o Caminho de Ferro de Luanda, porque esta situação da recolha do lixo está a ser acompanhada pela reposição das valas de drenagem e os muros de vedação. O Caminho de Ferro Luanda anuncia que nos próximos 10 dias, até no dia 5 de agosto, vai começar um processo de retirada coerciva de todo o material que está depositado ilegalmente dentro do perímetro do domínio público ferroviário. De uma forma global, as obras das novas estações ferroviárias do Caminho de Ferro de Luanda, fundado em outubro de 1888, estão orçadas em 200 milhões de dólares. Conselho de Ministros. Decisões de cortes previstos para o OGE 2024. Em destaque. Agora, os resultados das mais recentes operações do Serviço de Investigação Criminal. Novos detidos foram apresentados hoje em Luanda e o destaque recai para o caso de um cidadão que se fazia passar por agente da Polícia Nacional. O falso agente enganou vários munícipes durante anos. 2 cidadãos nacionais com idades compreendidas entre 31 e 45 anos foram detidos hoje pelo Serviço de Investigação Criminal por crimes de falsa identidade e usurpação de função. Um dos jovens se fazia passar por agente da Polícia de Ordem Pública há mais de 2 anos. O suposto polícia foi apanhado em flagrante, usando a farda, ostentando o grau de subinspetor. Sendo que, da sequência investigativa feita, determinou-se também que este indivíduo estava envolvido numa ação de furto num escritório no Morro Bento e da subtração destes computadores no ato de furto envolveu um outro cidadão, identificado por Arthur, tanto Rafael, de 45 anos de idade, que era o receptor destes meios roubados. Este indivíduo, ora detido, de 31 anos de idade, está identificado por Micael, ou mais conhecido por Micas, não é? Da investigação feita, terá obtido ou terá conseguido esta farda por via de amigos seus, que supostamente são efetivos da Polícia Nacional. Um destes terá adquirido ou a farda terá adquirido por via de compra, segundo dados prestados pelo ora detido, e os passadores foi uma oferta também de um amigo seu. Presume-se que os 2 cidadãos estejam também envolvidos no furto de computadores no bairro Miramar, em Luanda. Manuel Alaiua garante que os implicados serão apresentados ao Ministério Público. O apelo às populações, aos cidadãos, que continuem naturalmente a denunciar. Foi por via disso que conseguimos então determinar este cidadão que já tem em seu poder esta farda desde 2018. Portanto, dados preliminares obtidos pelo Serviço de Investigação Criminal. Salientar aqui que estes 2 indivíduos vão ser agora presentes ao Ministério Público para ulteriores trâmites processuais e, na sequência, também ao juiz de garantias para a aplicação das medidas de coação que se impõem em função dos crimes que são agora imputados. E no próximo bloco, Cimeira Rússia-África, participação de Angola e detalhes sobre o encontro. E ainda hoje, decisões saídas da reunião do Conselho de Ministros, as contas do próximo Orçamento Geral do Estado e os cortes previstos
Continue ligado ao jornal, voltamos a seguir. Até já. Já de volta outra vez, boa noite. O Executivo prevê contas restritas para o Orçamento Geral do Estado do próximo ano, que já está em preparação e que pode não prever dinheiro para a renovação da frota automóvel e custos com arrendamento de moradias de serviço no país e no estrangeiro. É um dos assuntos que dominou a reunião do Conselho de Ministros, orientada hoje pelo Presidente da República. Entre outros assuntos, o encontro analisou também a proposta de redução do IVA de 14% para 7% em produtos alimentares. O Executivo vai efetuar uma série de cortes de despesas no próximo Orçamento Geral do Estado. Para o exercício econômico 2024, o Governo não renovará as frotas de carros protocolares, uma medida aprovada nesta quarta-feira durante a 6ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República. Finalmente, uma novidade está relacionada com a indicação de não renovação de frotas protocolares, nem aquisição ou aluguer de novos imóveis para fins residenciais no país ou no exterior. Também faz parte das instruções de elaboração do OGE 2024. O resto é o habitual, com um calendário associado à preparação do OGE, que com essa aprovação e publicação em Diário da República começam oficialmente os trabalhos de preparação da proposta do OGE para o exercício 2024. O diploma, que contém as instruções para a elaboração do OGE 2024, prevê a finalização de projetos iniciados em anos anteriores, evitando a mobilização de recursos financeiros para novos trabalhos do mesmo setor que tenha projetos por concluir. De acordo com a Ministra das Finanças, em 2024, o Executivo vai prestar uma atenção especial a projetos e iniciativas que concorram para a segurança alimentar no país. No âmbito da agenda abrangente de diversificação econômica, queremos dar uma tônica muito particular à segurança alimentar, por razões óbvias, para garantirmos que nos mobilizemos em termos de identificação de recursos e colocação de energias naqueles projetos que visam trazer a autossuficiência alimentar à República de Angola, com impactos naturalmente positivos para os nossos cidadãos. O Executivo prepara-se para enviar nos próximos dias à Assembleia Nacional a lei que altera o Código do Imposto sobre Valor Acrescentado. Dentre as principais alterações, destaca-se a redução do IVA sobre os produtos alimentares de 14% para 7%. Já havia um conjunto de bens alimentares que, decorrente das leis do OGE, vinham sendo tributados a 5%, estes vão continuar, a taxa a 5%. Os que tinham taxa de 14%, com esta proposta, passam a ser taxados a 7%. Para o Parlamento angolano também será enviada a lei que estabelece o regime jurídico à atividade de mineração de criptomoedas. Relativamente às criptomoedas, esta proposta decorre da necessidade de proteção do sistema elétrico nacional, considerando o consumo elevado de infraestruturas na atividade de mineração de criptomoedas e na necessidade de delimitar a circulação de moedas virtuais não emitidas por bancos centrais. O Presidente da República autorizou a despesa para a requalificação de estradas na cidade do Lubango, província da Huila. São, no caso, as vias que se encontram em mau estado de conservação na periferia e também na zona urbana da cidade. Trabalhos de requalificação também estão a incluir serviços complementares, com uma despesa que ronda os mais de 280 milhões de dólares. Os debates na Cimeira Rússia-África foram abertos hoje em São Petersburgo, com foco na paz e desenvolvimento. A delegação angolana no evento é liderada pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António, que representa o chefe de Estado. Integra igualmente a comitiva o Ministro da Economia e Planeamento. O Ministro das Relações Exteriores, Tete António, vai se acompanhar pelo Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, e pela chefe da Direção Europa do Ministério das Relações Exteriores, Maria Quandina Chilepa de Carvalho.
O evento decorre sob o lema Pela Paz, Segurança e Desenvolvimento e teve início hoje e os trabalhos vão até o dia 29 do corrente mês na cidade de São Petersburgo, sob supervisão do presidente russo Vladimir Putin e do presidente da União Africana e das Ilhas Comores, Azali Assoumani. O evento tem como objetivo promover o fortalecimento da cooperação abrangente e igualitária entre a Federação Russa e os países africanos nas diferentes dimensões, nomeadamente a política, segurança, economia, científica e técnica, cultural e humanitária. O fórum conta com a presença de vários chefes de Estado e de governo africanos, além de líderes de organizações internacionais, figuras políticas e instituições empresariais, entre outros convidados. Segurança marítima e promoção da economia azul. A Estratégia Nacional para o Mar Angola 2030 voltou a ser motivo de abordagem hoje, com teses de especialistas que defendem que o país deve apostar mais na fiscalização e aplicar penas pesadas a quem comete crimes ambientais. A segurança marítima e a promoção da economia azul, através de uma exploração responsável e sustentável dos recursos marinhos, são cada vez mais prioritárias. Para o efeito, criou-se a Estratégia Nacional para o Mar de Angola 2030, que visa contribuir para a melhoria do bem-estar social através da valorização econômica do espaço marítimo, dos seus recursos e valores naturais, de forma integrada e sustentável, cujo relatório será apresentado ainda este ano. Não elaboramos o relatório de 2022 porque, portanto, a estratégia foi aprovada em julho. Contamos este ano apresentar o primeiro relatório das atividades desenvolvidas no âmbito dessa estratégia. Portanto, é um trabalho que está em curso e contamos no fim do ano poder apresentar os resultados destas ações que estão a ser implementadas. De um tempo a esta parte, tem faltado peixe nos mares de Luanda e, para minimizar a situação, o Ministério das Pescas e Recursos Marinhos quer impulsionar a prática da aquicultura marinha. Os nossos recursos marinhos estão em declínio, como já aqui foi dito, e não é um declínio só registrado em Angola, mas a nível do mundo. Então seria uma grande oportunidade de apostar na aquicultura, na maricultura, para podermos aumentar a quantidade de pescado no mercado. Um dos focos em abordagem nesta terceira conferência sobre economia azul é pelo facto de haver muitas carcaças de embarcações na costa marítima angolana, que, segundo a PCA da Agência Marítima Nacional, o concurso público para o efeito já está finalizado. Temos já para cada um dos pontos uma empresa para dar tratamento, são empresas nacionais e só nos falta neste momento a assinatura, os últimos acertos e a assinatura do contrato em si para a realização da atividade. A confirmação é que, apesar de não se saber a quantidade exata de sucatas de barcos expostas no mar, os locais estão bem identificados. Não tenho o número exato, mas devo dizer que estão ali na zona do Sarico. Temos muitas e também alguma que está aqui ao longo da Bahia, aqui desta zona. Porque sucata é todo o meio que está ali inutilizado e que coloca em risco também o meio ambiente e a navegação marítima. O presidente da AIA defende que Angola devia fiscalizar e aplicar penas mais pesadas aos que cometem os crimes ambientais. Para além do mar, onde nós tínhamos um TAC que era considerado de 800 mil toneladas, que valiam cerca de 1,5 mil milhões de dólares por ano, hoje estamos a tirar se calhar só um quarto. Por quê? Por falta de uma fiscalização mais aturada, mais assertiva e regulamentação para se punir quem prevarica, quem comete os crimes ambientais, como por exemplo pescar ao longo da costa. Para debater sobre os recursos do mar para além do petróleo, o jornal Economia e Mercado realizou hoje em Luanda a terceira conferência sobre economia azul. E na Assembleia Nacional, o dia hoje foi de aprovações. Estiveram em análise na Casa das Leis vários diplomas. A nível do petróleo, foram votados documentos que autorizam a exploração de novos blocos. Além disso, esteve igualmente em destaque a ratificação do Estatuto do Comitê Africano de Justiça e Direitos Humanos.
Na plenária de hoje foram discutidos e aprovados 8 pontos da agenda. Realce para 3 projetos de lei de autorização legislativa sobre dedução do prémio de investimento em sede de imposto sobre rendimento do petróleo nos blocos 18/15, 46 e 47. Com a atribuição dos incentivos fiscais, esperam-se os seguintes benefícios. A linha A, arrecadar bônus e contribuições para projetos sociais na ordem dos 90 milhões de dólares norte-americanos. A linha B, em caso de sucesso, atrair investimentos na ordem dos 32 mil milhões 552 milhões de dólares norte-americanos. A linha C, o relançamento da exploração petrolífera em Angola. Depois da intervenção do secretário de Estado para os Recursos Minerais, se seguiu o debate dominado pelas bancadas parlamentares da UNITA e do MPLA. O debate sobre o projeto de autorização legislativa que visa autorizar o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, a legislar sobre a dedução do prémio de investimento só será efetivamente profícuo e estará coroada de verdadeira utilidade se associadamente refletirmos sobre o impacto socioeconômico do negócio do petróleo em Angola sobre a vida das suas populações. O Estado angolano poderá usufruir das seguintes vantagens: A. Maior atratividade para os investidores. B. Criação de emprego para a juventude local angolana. C. Incremento das exportações. D. A entrada de divisas resultante da exportação do petróleo. E. Mais receitas para o Orçamento Geral do Estado. F. Mais ações de responsabilidade social. G. Melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. As propostas foram aprovadas, sendo a do bloco 18/15 com 183 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, a do bloco 46 com 185 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, e a do bloco 47 com 188 votos a favor, nenhum contra e, igualmente, nenhuma abstenção. Também hoje, os parlamentares discutiram e aprovaram o projeto de resolução que aprova a ratificação da República de Angola do protocolo sobre as alterações ao protocolo relativo ao Estatuto do Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos. Aqui, uma vez mais, os deputados da UNITA e do MPLA tomaram a dianteira na discussão, com o MPLA a apelar por mais respeito pelo titular do Poder Executivo e pelos órgãos de soberania. Fica difícil fazer uma avaliação positiva do nosso Estado e não resta outra maneira senão a de colocá-lo na lista dos Estados autocráticos à beira da ditadura. A senhora deputada está aqui num órgão de soberania que fiscaliza os atos do Executivo. Nós não temos aqui um Estado autocrático, nós não temos aqui um Estado l'état-c'est-moi. Aliás, se assim fosse, senhores, nós não estaríamos aqui. Não neguem a nossa existência. Portanto, há exercícios que qualquer um de nós pode fazer e a vontade de querer politizar não pode de modo algum contrariar a doutrina e os princípios democráticos. Esta Assembleia Nacional é o resultado da separação de poderes e da interdependência deles. Neste ponto, a secretária de Estado para a Administração, Finanças e Património do Ministério das Relações Exteriores referiu que Angola será o 8º país a ratificar o documento. Foi dito aqui que nós seríamos o primeiro país africano a ratificar este protocolo. Na verdade, já existem pelo menos tanto países como Burkina Faso, Gâmbia, Malawi, Mali, Senegal, Tanzânia e a Tunísia que já ratificaram este mesmo protocolo. E na Tanzânia, onde está a Ministra de Estado para a Área Social, também em representação do Presidente da República, terminou hoje a Cimeira sobre o Capital Humano. A Cimeira debateu, entre outros temas importantes, o papel do capital humano na condução do crescimento e desenvolvimento económico em África. E a Ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote, sublinhou no evento os passos que têm sido dados pelo nosso país.
Terminou hoje a cúpula dos chefes de Estado da África sobre o capital humano em Dar es Salaam, na Tanzânia. Angola, representada pela Ministra de Estado para a Área Social, participou desde segunda-feira a convite do Governo da República Unida da Tanzânia e do Grupo do Banco Mundial. Nós temos constatado que nas últimas décadas o continente africano atravessou períodos de crescimento econômico em vários setores e este crescimento econômico fez com que o nosso continente tornasse misamiati hii ilitokana na vuguvugu la harakati mbalimbali zilizokuwa zikifanyika ili kulikwamua bara letu la Afrika kutoka kwenye utegemezi wa kiuchumi. Kulifanyika jitihada za maksudi kuhakikisha bara hili linatuonyesha kwamba kuna mambo mengi ya kimaendeleo, hususan kwenye mambo ya afya, ili tuweze pia kukuza wastani wa umri wa Afrika. Hii inamaanisha kuwa bara letu ni bara lenye watoto na vijana wengi. Tafsiri ya kidemografia, habari hii ni nzuri na vile vile ni mbaya kwetu. Hali hii inaweza kuwa nzuri na yenye tija iwapo tutawekeza kwenye rasilimali watu kwa kuhakikisha uwepo wa afya bora, elimu bora yenye stadi za maisha ili kujenga nguvu kazi yenye tija kama ilivyo Que esta força de trabalho seja uma força de trabalho produtiva. A cimeira fornece uma plataforma para os chefes de Estado africanos, líderes globais e sociedade civil para deliberar e partilhar as melhores práticas sobre o papel do capital humano na condução do crescimento e desenvolvimento econômico. Acontece numa altura em que o rápido aumento de grupos de crianças e jovens apresenta uma pressão fiscal significativa sobre os governos em termos de necessidades de prestação de serviços, intervenções de desenvolvimento na primeira infância e investimento sustentado em educação acessível e de qualidade para todos, especialmente para meninas. Mau tempo e luta contra o fogo na Europa. Em destaque. – 22 mortos e 52 feridos em acidente no Senegal. É um dos assuntos que marca o resumo da atualidade internacional hoje. O desenvolvimento é a seguir com Edna Firmino. Edna, boa noite. Olá, Santos, boa noite. Boa noite, meu Mundula. Boa noite a todos. O horário e as circunstâncias do acidente não foram referidos pelos bombeiros. O que ficou confirmada é a morte imediata de 22 pessoas e 52 ficaram feridas, depois que um autocarro que transportava passageiros capotou na manhã de hoje no norte do Senegal. O governo senegalês anunciou cerca de 20 medidas, incluindo a proibição de viagens noturnas de autocarros e a utilização de pneus usados. E no Níger, a situação de golpe de Estado, o presidente do Benin, Patrice Talon, viajou para lá e para tentar mediar a situação. Esta é uma notícia que vai acompanhar já a seguir. O presidente do Níger denunciou hoje uma tentativa de golpe de Estado, uma ação levada a cabo por membros da Guarda Presidencial. O chefe de Estado do Níger garantiu que o Exército e a Guarda Nacional estão prontos para dar resposta, caso não haja recuo da parte dos envolvidos. Mohamed Bazoum escreveu na sua conta do Twitter que alguns elementos da Guarda Presidencial se envolveram numa manifestação anti-republicana e tentaram em vão obter o apoio das outras forças de segurança. O presidente assegurou que está bem, tal como a sua família. O atual presidente do Níger foi eleito há 2 anos, considerada a primeira transferência pacífica e democrática do poder desde a independência do país em 1960. As múltiplas crises que o Líbano viveu nos últimos anos afetaram profissionais que enfrentam grandes dificuldades de vida diante do colapso financeiro, das consequências de uma pandemia e de uma explosão ocorrida em 2020, que matou mais de 200 pessoas. A chefe do Sindicato de Enfermeiras Libanesas, Rima Sassini Kazan,
disse que centenas de milhares de libanesas deixaram o país, incluindo mais de 3.000 enfermeiros e enfermeiras. O diretor-geral do Hospital Jihad Sadeh afirmou que a escassez de pessoal de enfermagem levou ao encerramento de alguns andares, situação que limita o número de doentes que podem ser acolhidos. 2 pilotos gregos morreram nesta terça-feira quando o avião bombardeiro de água do Canadá caiu enquanto participava dos esforços para apagar um incêndio florestal na ilha de Eubeia, na Grécia, informou o Ministério da Defesa. As Forças Armadas declararam 3 dias de luto pela morte em serviço dos oficiais da Força Aérea e pilotos do aparelho de combate a incêndios CL-215 que operava em Eubeia. O acidente aconteceu em Caristo, onde ocorreu um incêndio no domingo. As mudanças climáticas tornaram o mundo mais aquecido. Quem mais sofre são os países da América do Norte, Europa, Norte da África, Ásia e o Mediterrâneo. Uma pessoa morreu em consequência do incêndio que atingiu um navio na costa holandesa, com quase 3.000 veículos a bordo nesta quarta-feira. Várias pessoas ficaram feridas, segundo informações da Guarda Costeira. O navio fazia rota da Alemanha para o Egito. O incêndio forçou vários tripulantes a pularem para o mar. Os navios de resgate borrifaram água no barco em chamas para resfriá-lo, mas usar muita água pode afundá-lo. Uma embarcação de salvamento foi engaixada para impedir a deriva. Na atualidade internacional é tudo. Nós voltamos amanhã com mais informações. Kina Simeão, boa noite. Continuação do ótimo jornal. Boa noite, Edna. Obrigada pelas suas informações e contamos contigo amanhã. Sempre. Bom descanso. Obrigada. Estamos juntos e uma nova passagem pela Europa, ainda em relação ao mau tempo, que continua a fazer das suas. A onda de incêndios força desdobramento de equipas de bombeiros. Em Portugal, não foi poupado o Parque Natural de Sintra, em Cascais. Uma vasta equipa de bombeiros e meios técnicos tiveram de ser mobilizados para uma operação especial de combate. A estrada que liga Lisboa ao Algarve, em Portugal, ficou condicionada hoje devido aos incêndios florestais que deflagraram na zona em 3 frentes. Para o controlo da situação, mais de 200 operacionais do Serviço de Bombeiros estiveram envolvidos antes de a estrada ser reaberta, passado algum tempo. Portugal está a ser atingido por incêndios florestais, tal como outros países europeus. Cerca de 30 concelhos distritais e 70 municípios sofreram perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Na terça-feira, um grupo de 61 crianças espanholas fez parte das 77 pessoas que foram retiradas da localidade de Zambujeiro, em Cascais. 70% do perímetro foi atingido pelas chamas e, na sequência, 13 pessoas, incluindo 9 bombeiros, por exaustão e inalação de fumo, ficaram feridas. Ao todo, mais de 90 pessoas e 800 animais foram retirados da zona. Desde o início do ano, pelo menos 10.000 hectares de espaços rurais foram afetados pelas chamas. E diante de um cenário de incêndios que deflagram pela Europa, a União Europeia decidiu reforçar a sua frota de aviões de combate a incêndios, com a aquisição de mais 12. E nos Estados Unidos da América, o governo abriu uma investigação que envolve a Universidade de Harvard. Em causa estão atos ligados à admissão e criticados por favorecerem filhos de antigos estudantes. O governo dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre uma possível política interna que privilegia filhos ou outros parentes de ex-estudantes da Universidade de Harvard. Segundo o site G1, dados indicam que 28% dos que se graduaram na instituição em 2019 tinham o pai ou outro parente que havia sido graduado em Harvard. Os dados apontam ainda que 70% dos que solicitaram e beneficiaram dessa vantagem são pessoas brancas. Os advogados das associações que denunciaram a universidade divulgaram uma carta do Departamento de Educação a dar conta de que a Divisão de Direitos Civis da entidade está a conduzir a investigação. A universidade, por sua vez, declarou que está a revisar todo o seu processo de admissão para fortalecer a sua capacidade de atrair e apoiar uma comunidade intelectual diversa. A propósito desta questão, o presidente norte-americano Joe Biden afirmou que as admissões hereditárias impedem a capacidade de se criar a diversidade entre estudantes. Ora, em Cabinda crescem as iniciativas de empreendedorismo feminino. Está patente na província a Feira do Empreendedorismo, que é dominada por uma participação massiva de mulheres com negócios próprios.
As mulheres dos 4 municípios de Cabinda participam da Feira do Empreendedorismo. Mais de 200 feirantes desdobram-se a exporem diversos produtos, desde roupa, alimentos e outros artigos. O objetivo do projeto prende-se a incentivar as mulheres a dedicarem-se mais no desenvolvimento econômico da província. As mulheres feirantes mostram-se felizes e encorajam o governo a criar mais oportunidades de negócios. Bem, vamos cá expor nossos produtos cosméticos, que é da marca AMT, ou seja, Augusto Mazebo Tati, que é o nosso gerente, e nós somos aqui as vendedoras. Bem, os preços aqui, metemos um preço acessível que é para a clientela poder comprar. Bem, eu trouxe a mandioca, farinha, a produção é boa mesmo. Quem vem comprar? Temos produtos como suplementos nutritivos, temos cosméticos para cuidado pessoal, temos para reforço da imunidade, temos para a saúde mental, física e sexual. A nossa saúde nós sabemos que não tem preço. De facto, os produtos naturais são produtos que têm com que a população diz que é caro. Mas, olhando o que ele faz na saúde, eu digo assim que não é caro. Mais de 200 mulheres foram mobilizadas a participarem nesta segunda edição da Feira da Mulher Empreendedoras, provenientes dos municípios de Belize, Bucuzau, Kacongo e Cabinda. O grande objetivo desta feira é estimular as mulheres a terem o espírito de empreendedorismo. Até ao final deste ano, prevê-se realizar cerca de 4 edições destas feiras. É dizer que a expectativa é positiva. Nós estamos na segunda edição da Feira da Mulher Empreendedora. Os objetivos estão a ser preconizados porque foram sensibilizadas a nível dos 4 municípios e temos aqui um número de 200 mulheres expositoras em diversos ramos, desde a cabeleireira, pastelarias, os restaurantes. Então temos aqui os serviços das mulheres representados nesta feira, quer dizer que a expectativa é boa. As oportunidades ainda faltam. Muitas dessas mulheres empreendedoras, elas dão emprego a outras mulheres e principalmente a jovem rapariga. Essa é a nossa maior preocupação, a preocupação do governo através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico Integrado. Dizer que falta mais, precisamos trabalhar ainda muito mais, então são desafios e vamos continuar a trabalhar. A feira terá a duração de 1 semana até ao final deste ano. Prevê-se a realização de 4 edições para todos os municípios de Cabinda. Termina aqui a edição de quarta-feira de Girassol Jornal. Ficam os agradecimentos de sempre e votos de continuação de uma boa noite. Nós voltaremos a estar juntos amanhã. Boa noite.